Meus amados irmãos e irmãs, celebrando hoje a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Nós ouvíamos no Santo Evangelho o relato da perda e reencontro de Jesus entre os doutores. Como era de costume, pelo tempo da Páscoa, o povo ia ao encontro, principalmente para fazer as suas orações, ao encontro de Deus, presente no Templo de Jerusalém. E nesta ocasião, diante da caravana, os pais de Jesus, imaginando que estes estivessem no meio da caravana, se dão conta de que Jesus não estava. E começa toda aquela busca angustiante à procura de Jesus. Agora imaginemos de uma forma muito humana a preocupação desses pais, porque não era simplesmente uma criança qualquer, era o Filho de Deus, o Salvador. Agora imaginem perder o Filho de Deus. Certo de que esta busca dos pais de Jesus, José e a Virgem Maria, não parou por aí. E se dão conta de que Jesus estava entre os doutores, Jesus com toda a sua sabedoria divina, fazendo pergunta e ao mesmo tempo dando respostas aos doutores da lei. Isto tem muito a nos dizer. Uma vez que Jesus, naquele pequeno diálogo com seus pais, ele vai dizer: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Era muito novo este anúncio, digamos, para José e Maria. Eles não tinham entendido tudo ainda. Tudo fez parte de um processo. José, que tinha planos, projetos para casar com a Virgem Maria, e de uma hora para outra, a intervenção divina que os convida a viver uma paternidade diferente, porém não sendo o pai legítimo daquela criança que a Virgem Maria iria receber. A expressão usada, José como pai putativo, que isto significa como uma imposição, porque não fazia parte do plano de José esta paternidade. Lhe foi imposta, mas o segredo é na aceitação desta realidade, deste projeto de Deus para José, que no início não foi tão simples assim. Foi preciso a intervenção de Deus através do anjo em sonho, explicando que o filho que Maria esperava era o Filho de Deus, por obra do Espírito Santo. E é quando José vai acolher no seu coração toda esta realidade divina, mas como também este grande chamado de ser o pai, na nossa linguagem, adotivo de Jesus. E para isto José ele teve que se despojar de todo o seu plano, de todo o seu sonho, digamos, de um matrimônio como de costume, levando em consideração tudo aquilo que é próprio da vida conjugal. O desafio maior para José
foi o fato dele, embora viver com Maria, em uma vida casta, em uma vida de santidade. Na linguagem nossa, em uma vida sem o ato sexual propriamente dito. Amar Maria na pureza do seu coração. Conviver com Maria, seguindo os planos de Deus. Uma vez que Maria, virgem, antes, durante e após o parto. E José teve que se mortificar, renunciar a uma vida propriamente dita, da vida conjugal, para uma vida em Deus. E quão desafiador para José ter que lidar com esta realidade nova, ainda não vista, cuidar do Filho de Deus. Cuidar também de Maria, sua esposa. E dentro do projeto de Deus, José é visto também como protetor. E esse ato de proteção se dá justamente após o anúncio do anjo à Virgem Maria, que ela seria mãe do Salvador. E na cultura de sua época, estando noivos, e de repente a mulher aparecer grávida, a punição era ser apedrejada. E José, para que não ocorresse isto na vida de Maria, num silêncio, na sua resignação, digamos que esconde esta realidade. Porém, fugindo, ele preferiu no silêncio se esconder, fugir de Maria, do que tornar público aquele fato. E é quando o anjo, na sua intervenção divina, leva ele à aceitação. Aceitar os planos de Deus, meus amados irmãos e irmãs, é desafiador, porque da nossa parte requer a mortificação de nós mesmos, dos nossos projetos, dos nossos planos. E quantos planos fazemos e por vezes Deus nos faz um chamado diferenciar de tudo aquilo que planejamos. Isso não acontece somente no campo vocacional, digamos ministerial, mas também familiar. Os planos que são feitos dentro do campo familiar e às vezes tão pensados, tão planejados, mas Deus, por vezes, os convida a trilhar um outro caminho. Caminho este que se aproxima do projeto de Deus para a humanidade, não somente familiar, mas para a humanidade. Porque o projeto de Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, além de ser salvífico, foi um projeto para a humanidade. Porém, na aceitação de cada coração. Deus nos salva na medida em que nós permitimos com que esta salvação chegue até nós. Ele já fez isto uma vez por todas, já nos garantiu a salvação. Mas a nossa liberdade pode nos tirar de nós esta graça já alcançada pelo mistério da morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Jesus, segundo o relato do evangelista,
Havia, digamos, se perdido em meio à multidão, assim imaginavam seus pais. Só que estava no lugar aonde ele sempre deveria estar, na casa do Pai. É retrato também, meus amados irmãos e irmãs, de quantas e quantas famílias que, tendo seus filhos, digamos assim, dispersos, usando uma expressão, perdidos, e quantas preocupações dos pais de ir ao encontro na tentativa de os mantê-los ao seu redor, sobre a sua custódia, sobre o seu cuidado, e nem sempre encontram. Quantos filhos saíram e não voltaram mais para suas casas? O cuidado, o zelo, o amor, a proteção, tudo isto na pessoa de São José ocorreram, isto e muito mais, para que o Filho de Deus, crescendo em sabedoria e graça, na proteção divina, mas também dos seus próprios pais, pudessem realizar os planos de Deus. E celebrar hoje esta solenidade, para nós cristãos católicos, que veneramos os santos e santas de Deus, também é um convite para nós trilharmos este caminho de aceitação ao projeto de Deus da nossa vida. De percebermos na vida de José os traços divinos, de perceber na vida de José a corresponsabilidade na cooperação do projeto de Deus. É preciso com que nós também entremos na dinâmica da oficina, da carpintaria, uma vez que José, na condição, no seu ofício de carpinteiro, com a plaina e a serra, possamos colocar também a nossa vida, para que, sendo moldada no conserto, na reforma, na confecção, a nossa vida seja transformada também. O que em nós, nas nossas ações, precisam passar por uma reforma, precisa ser consertada. Nossos passos, por vezes tortuosos, que saem do projeto de Deus, do seu apelo, do seu convite, é preciso entrarmos também nesta carpintaria, não somente na olaria de Deus, mas na carpintaria também. E pedindo o auxílio de São José para que a nossa vida ela seja reformada, arquitetada dentro dos moldes do projeto, do plano de Deus, para que a nossa vida não seja uma realidade qualquer, mas que seja sinal de Deus. Para que a nossa vida também seja de fato um processo de santificação, porque José passou por esse processo. Embora sendo um homem justo, necessitou entrar na dinâmica de Deus, do silêncio, da interioridade, do pensar sofrendo, porque era o Filho de Deus, precisava cuidar, livrar de Herodes, enfim, cuidar de sua esposa, a Virgem Maria. Ele na condição de servo, de justo, fiel e providente, que as famílias, mediante, tendo como espelho
os maridos a José, as esposas a Virgem Maria, aos filhos também, nos passos de Jesus, no crescer enquanto pessoa, em sabedoria e graça. Eis a vontade de Deus para todos nós. Hoje, nesta noite, o que precisa ser mudado em nós? Queremos entrar na carpintaria de José. O que precisa ser consertado em nós? Para que a nossa vida, de fato, dê testemunho do céu, dê testemunho de Deus. Façamos a experiência de Deus no chamado que Deus nos fez. Primeiramente, é o chamado a uma vida santa, a uma vida de pureza, a uma vida de aceitação do projeto de Deus, de entrega total, de uma doação, muito mais das realidades materiais, mas de nós mesmos enquanto filho de Deus. Peçamos ao Senhor, mediante a intercessão de São José, para que a nossa vida seja de fato um anúncio do céu, o anúncio de Deus. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,